Obrigado mais uma vez, presidente. Infelizmente, não conseguimos puxar para frente o projeto da educação, mesmo que fosse porque a liderança do governo não permitiu. Mesmo a maioria, talvez querendo, ela não permitiu. Primeira vez em 9 anos que eu vejo essa casa querer puxar um projeto para beneficiar quem está assistindo e que não puxa para frente, porque a liderança do partido, do governo, não quis. Nunca vi isso. Primeira vez na vida. Primeira vez na vida. Porque se fosse um projeto de algum amigo, se fosse moção de algum amigo, eles puxavam para frente. Não estão puxando porque não é. É por isso. Por causa de uma pessoa que não quis. O líder do governo. Falando da emenda, vamos lá. A gente está falando mais uma vez de uma emenda a um projeto que quer dar um subsídio de 1,5 milhão para as empresas de ônibus. Um consórcio de empresas de ônibus. Um consórcio que envolve a Biguaçu, a Estrela, a Jotur, a Imperatriz e a Santa Terezinha. Esse consórcio chegou segunda-feira nessa casa e já está em debate. Inclusive, já foi pedido, quem sabe, retiremos o projeto. Inclusive, o vice-prefeito está aqui atrás, poderia trabalhar com a base para tirar o projeto de lei da casa. O presidente, o líder do governo, ele está atrapalhando aqui a fala quando ele quer interferir, que você interfira aqui na minha. Se quiser sentar e me escutar, acho que é melhor, vereador. Vamos lá. A emenda do vereador Caê, que fez em conjunto comigo, eu vou ler para vocês para deixar bem claro. Acrescenta os parágrafos 5º e 6º ao artigo 1º, o parágrafo único ao artigo 2º e os parágrafos 1º e 2º ao artigo 4º do projeto de lei 0213/2025, com as seguintes redações. Artigo 1º. Comunidade que está nos assistindo nesse horário. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a conceder subsídio tarifário ao transporte público, subsídio de 1,5 milhão, ao transporte público coletivo urbano de São José, assegurando a modicidade das tarifas e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro da atividade. O que está sendo colocado? Parágrafo 5º. O município deverá assegurar ampla publicidade aos demonstrativos de custo, receitas, planilhas de cálculos e valores de subsídios divulgados em plataforma digital de acesso público, garantida a transparência e o controle social. Nós queremos transparência. Tem subsídio? Queremos transparência para que vocês saibam como é que eles estão fazendo essa normativa. Parágrafo 6º, vereador Caê. A política de subsídios tarifários observará como diretriz a progressiva promoção da modicidade tarifária e do acesso universal ao transporte público, conforme disponibilidade orçamentária e regulamentação do Executivo. E daí nós vamos lá para o artigo 2º, para contribuir um pouco mais com esse subsídio. O artigo 2º diz: o subsídio autorizado por esta lei será estritamente o necessário para a compensação financeira dos impactos decorrentes da diferença no resultado entre a aplicação da tarifa pública técnica, calculada utilizando a metodologia ANP e a tarifa pública módica decretada, suficiente para cobrir o custo total do serviço e manter o equilíbrio econômico-financeiro do sistema, que é uma associação das empresas que eu citei. Parágrafo único. As planilhas de que trata este artigo deverão ser disponibilizadas ao público em meio eletrônico, garantindo-se transparência ativa nos termos da lei de acesso à informação. E a emenda continua dizendo o seguinte, que no artigo 4º, o município poderá contratar auditoria independente para, a qualquer tempo, auditar e certificar as planilhas de apuração do subsídio pago pelo município às empresas operadoras ou entidades representativas. Criando daí, no parágrafo 1º, os relatórios de auditoria independente serão publicados integralmente no sítio eletrônico oficial do município. Ou seja, nós queremos que seja colocado no portal da prefeitura, o município que diz que é um município transparente, para que a comunidade, para que vocês tenham noção do que significa esse subsídio e de como é que ele está entrando dentro desse contrato com essas empresas que têm um contrato precário com o município de São José. Poderão acompanhar o processo de auditoria entidades da sociedade civil que atuem na mobilidade urbana mediante chamamento público regulamentado pelo Executivo. Artigo 2º, esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. É isso, senhores e senhoras vereadoras,
público que nos assiste que a gente quer colocar nesse projeto. E daí, mais uma vez, eu vou ver o relatório. E o relatório é sempre o mesmo chupê-colê, Ctrl-C, Ctrl-V. Do vício formal da iniciativa, a Constituição Federal, ao consagrar o princípio da separação e harmonia entre os poderes, impõe limites claros à atuação legislativa, especialmente quando se trata de matéria administrativa interna do Poder Executivo. Já está dando uma foiçada ali na árvore. É pacífico da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que leis de iniciativa parlamentar não podem impor obrigações diretas à administração pública, tampouco disciplinar a organização, funcionamento, procedimentos internos ou forma de execução. Olhem só. É pacífico na jurisprudência que leis de iniciativa parlamentar não podem impor obrigações diretas à administração pública. O que nós estamos fazendo nessa casa legislativa? Se não fazer leis para impor regras ao Poder Executivo. Eu lhe concedo a parte, vereador Caí, porque eu fiquei assustado com essa fala aqui. Mas vai mais além, vereador André. A nossa emenda está sendo derrubada num parecer que diz que a gente também está até criando, olha só, obrigações administrativas permanentes que demandam recursos humanos, estrutura tecnológica, contratação de serviços especializados e custos operacionais continuados. Pergunto, vereador, será que da prefeitura não tem gente trabalhando que vai acompanhar isso? Não tem estrutura tecnológica, então deve ser uma prefeitura que está operando ainda na Idade da Pedra. Não tem serviço especializado, então tem incompetência administrativa e não opera transparência, mas se orgulha dizendo que é uma prefeitura que ganha prêmios por transparência. Então, para que ter uma secretaria de transparência? Então, quer dizer que a nossa emenda, colocando pequenas obrigações, está causando transtorno para uma prefeitura? Fecha a porta. O prédio da Beira-Mar pode ficar vazio. Pois é, inclusive a gente deve e tem muitos servidores efetivos que trabalham na secretaria que vai gerir isso aqui, que são super competentes para poder tocar isso. Mas olhando o parecer da relatora, sinceramente, a gente não pode mais propor nenhuma lei aqui. Mas nenhuma lei. Porque se a gente não pode impor ao Poder Executivo que tenha que exercer a função daquela lei, nada mais vale. Exatamente, nada mais vale. E ainda disse, a emenda também viola frontalmente o princípio da separação dos poderes, ao substituir o juízo discricionário do Executivo por comandos legais rígidos. Separação do poder. Separação dos poderes seria o Poder Executivo interferir menos do que ele interfere nessa casa. Porque essa casa não tem interferido lá, mas eles têm constantemente interferido aqui. Para um bocado de coisa. Botando os 19 vereadores numa vala, numa sinuca de bico, sendo base ou sendo oposição. Porque eu sei o que os vereadores da base estão passando na pele, tendo que votar nesses projetos aqui, ou, aliás, rejeitar emendas que eles devem concordar. E ainda diz o seguinte, a gestão do transporte público, incluindo definição da forma de divulgação de dados, escolha do momento e necessidade de auditorias, condução de processos administrativos, interação institucional, condução de processo administrativo, interação institucional com entidades civis, íntegra do núcleo essencial, nós não estamos pedindo isso. A gente só está pedindo transparência. Transparência, e daí a relatora me fala que nós estamos afrontando o Poder Executivo. Outro vício relevante diz respeito à responsabilidade fiscal. Embora o texto da emenda utilize linguagem aparentemente facultativa, não, ele não utiliza a linguagem aparentemente facultativa, é porque é facultativo. A gente pode fazer essa emenda. O conjunto normativo cria obrigações administrativas permanentes que demandam, que nem o vereador acabou de ler. A secretaria já tem recursos humanos super competentes. Tem uma secretária que é competente. Então, o que a gente está pedindo é que aquele serviço que já é feito ali traga as informações que a gente quer através da emenda, para a gente dar transparência. Porque a gente está no século XXI, em 2025, e a população quer saber tudo o que acontece com o dinheiro público. Volto a frisar, são até R$1,5 milhão de reais. Então é isso que a gente quer, transparência. E eu sei que os nobres vereadores aqui também querem transparência. Então vamos derrubar esse parecer, porque esse parecer está errado. Ele não condiz com o que é a emenda.
Então, mais uma vez, votar contrário ao parecer. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador André. Continua a discussão.